Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula falando sobre aplicação Windows, tá? E hoje a gente vai falar sobre User Control, que é um componente bem utilizado ali nas aplicações Windows, não só na Windows como aplicação web, tá? E ela tem a relação ali entre coisas que a gente já fez em aplicação Windows e coisas que a gente já fez na aplicação web no Torne-se um Programador. Eu vou mostrar para vocês essa relação, tá? E vocês vão ver o que esse User Control pode fazer e pode agilizar na vida de vocês quando vocês estiverem desenvolvendo, tá legal? Então, bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Antes de começar a falar para você o que é um User Control, a primeira coisa que eu vou fazer é contar para vocês uma história, o que já aconteceu comigo. Há um tempo atrás, quando eu trabalhava lá com ASP, tá? O que eu fazia? Isso é programação web, tá? Não tem um pouco a ver com programação Windows, mas ela tem uma relação do que eu quero explicar para vocês. O que eu fazia antes? Gente, eu ia e criava uma página lá, .asp, ok? E aí colocava todo o meu código aqui. Tá? E aí esse código aqui, por exemplo, eu tinha um dado para incluir pedidos, tá? E aí eu incluía esses pedidos lá no banco de dados, ok? Lá em um DB, beleza? E aí o que eu tinha feito? Eu fiz essa página aqui para incluir pedidos, até aí tudo bem. E aí, gente, tinha uma outra página que eu precisava fazer, que eu precisava incluir pedidos e incluir clientes juntos. Então o que eu fazia? Criava uma outra página .asp que tinha a responsabilidade de fazer o quê? Incluir o pedido e incluir cliente lá na base de dados, ok? Aí, gente, mais um outro dia eu precisei fazer mais um outro pedido, uma outra tela, né, que precisava também incluir um pedido e incluir um produto, tá? Então o que eu fazia? Mais uma outra página .asp que eu tinha que incluir pedido e produto, ok? E eu fazia isso, gente, em várias páginas separadas. Até aí tudo bem, nada fora do comum, tá? Só que aí acontecia um problema comigo. Mais tarde, quando eu tinha que dar manutenção em tudo isso, por exemplo, essa tabela aqui de pedidos, eu fiz uma alteração. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um campo a mais obrigatório aqui no meu banco de dados. Campo tal que se eu não preencher, eu não vou deixar inserido o dado lá no meu banco de dados. Quando isso acontecia, gente, eu era obrigado a fazer uma alteração nesta tela, uma alteração nessa tela e uma alteração nessa tela. Ou seja, na hora que eu estava desenvolvendo, eu não pensava, ok? E saía fazendo as coisas, criando soluções desse tipo. Fazendo a mesma coisa, que é incluir o pedido em uma, duas, três telas diferentes, tá? Só que na hora de dar manutenção, eu levava o dobro do tempo para o meu cliente. E aí o que meu cliente falava? Pô, Danilo, você levou tanto tempo para fazer isso daqui, agora para fazer essa alteraçãozinha pequenininha, que é só colocar um campo a mais no banco de dados, você vai levar tudo isso de horas? Sim, gente, eu levava. Por quê? O trabalho de alterar tudo isso daqui era maior, às vezes, do que simplesmente criar uma página nova. Aí eu tinha duas opções, jogar essas páginas tudo fora e refazer de novo, ou simplesmente falar para o meu cliente, olha, não vai ter jeito, eu tenho que fazer isso mesmo. E muitas vezes que eu fazia isso, o meu cliente olhava para mim e falava assim, ah, cara, seu sistema está ficando muito caro, eu não quero você, tá? Esse meu cliente, gente, ele poderia ser como um cliente que é um freelancer que eu estava fazendo, tá? Ou também a empresa que eu estava trabalhando. Ou seja, quando eu fazia esse tipo de solução, a empresa que eu estava trabalhando falava que eu estava com baixa performance. Ou seja, eles não gostavam do meu trabalho e eu tomava bronca ou era mandado embora, tá? Então, gente, qual é a solução para que a gente possa fazer algo compartilhado e que eu altere em um lugar só e que sirva para todos esses? A solução, gente, é User Control, tá? Isso para a aplicação Windows. Se eu tivesse, gente, prestado atenção, estudado um pouco mais quando eu era mais novo, eu não teria feito soluções dessa forma. O que eu faria? Eu criaria ali um pedaço de código, tá? E esse pedaço de código é o de pedidos. Ok? E aí esse pedaço de código aqui é responsável
por fazer todas as minhas alterações, ok? Na minha tela. E aí esse pedaço de código aqui, ó, eu ia fazer o seguinte, na tela de pedidos, eu ia incluir esse pedaço de código. Na tela de pedidos cliente, eu ia incluir esse pedaço de código. E na tela de pedidos produto, eu ia incluir esse pedaço de código. Fazendo que o quê? Que o dia que o meu cliente precisasse de uma alteração em pedidos, uma alteração na realidade em pedidos, eu alteraria somente esse arquivo que já iria funcionar para todos, ok? Ou seja, uma alteração que levaria 1, 2, 3 horas para alterar e depois testar, eu alteraria uma vez aqui, levando 1 hora e testaria o resto. Eu entregaria algo muito mais simples para o meu cliente, muito mais rápido, com uma performance muito melhor e ele ia ficar muito feliz comigo, querendo me passar mais serviços e assim sucessivamente, tá? É assim que a gente usa o User Control, tá? Eu ensinei para vocês também lá na página, lá na parte de Node.js, né, lá para as partes de avançada, um componente chamado Partial, ok? Esse nome Partial, gente, também é a mesma coisa, tá? Esse User Control é o componente da aplicação Windows, mas Partial, ele é um componente utilizado para aplicações MVC, web, tá? Porém, ele tem o mesmo sentido. Tanto o User Control quanto o Partial é o quê? Um snippet de código, né? Um pedaço de código que você tem como incluir nas suas páginas, tá? Aí você vai me perguntar, ah, professor, mas e orientação a objetos? Gente, isso daqui é diferente da orientação a objetos. O que eu estou dizendo é, a orientação a objeto, quando você faz o seu objeto encapsulado, quando você altera a ação que é do modelo, sim, você faz nele e replica para todo mundo. Porém, isso que eu estou falando são pedaços de tela, ok? Pedaços de tela que tem campos. Esses pedaços de tela é User Control ou Partial, tá? Beleza, aqui, gente, eu tenho 3 telas que eu fiz para vocês. Aí vocês imaginam que nessas 3 telas aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o meu direito de marca, tá? Que é aqui que está mostrando de Docs Business Technology, ou seja, minha empresa, tá? Então eu tenho aqui, tem outra aqui e tem outra aqui, ok? Nessas minhas 3 aqui, eu teria que colocar o quê? O nome da minha empresa e um link aqui para que quando alguém clicasse, ele mandasse lá para o meu site, ok? Até aí tudo bem. Só que eu faço isso aqui, depois eu tenho que fazer isso aqui, depois eu tenho que fazer isso aqui, ok? Quando eu tiver mais uma tela, eu vou ter que fazer isso na outra tela, na outra tela, na outra tela, que não fica legal, ok? Para isso serve, então, o User Control, ok? Então eu criei o User Control, que eu tenho como adicionar ele aqui, e a ação para mandar para o site está no meu User Control, ok? Essa ação aqui, que eu tinha feito na página, eu removo, ok? Deixando a ação diretamente no User Control. E aí eu pego o User Control e jogo aqui também, User Control e jogo aqui também, ok? Toda ação que eu preciso que vai mandar para o meu site, eu fiz então em um componente separado e eu coloco ele aonde eu quiser, tá legal? Beleza, gente, então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Agora a gente vai lá na aula prática para a gente executar isso daqui de verdade, tá legal? Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador, então a gente vai para mais uma aula de C Sharp, né? Gente, na aula de hoje eu vou falar então sobre algumas coisas de orientação a objetos e vou falar também sobre User Control. Então, para vocês que tiverem um pouco perdido com a linguagem, etc., o que é uma orientação a objeto, o que é uma propriedade, assistam essas aulas, marquem as aulas particulares para vocês tirarem as dúvidas, para vocês conseguirem entender a aula de hoje, tá legal? Pessoal, só depende de vocês, tá? Então, façam o possível para melhorar o conhecimento de vocês dia após dia. Eu acredito em vocês e eu acho que vocês têm que acreditar em vocês também, tá legal? Perfeito, gente. Para marcar a aula particular, R$50, é só clicar no botão PayPal aqui ou botão PagSeguro, que você vai ser direcionado pelo gateway de pagamento, que ele é totalmente seguro. Vocês vão fazer o pagamento, eu vou entrar em contato com vocês, onde a gente vai agendar a nossa aula, fazendo ela totalmente online, por Skype ou por Hangout, onde eu vou ver o seu problema e vou atuar em cima do seu problema, tá legal? Perfeito, gente. Indo lá para o Windows, a gente tem aqui então um formulário que a gente já fez aqui nas aulas anteriores, né? Na realidade a gente tem vários formulários que a gente já fez aqui. Formulário de cadastro, doação e etc. Cada um com exemplo de uma aula, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre User Control, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse User Control o nome da minha empresa e um botão Visitar Site, tá? Ou melhor, eu vou colocar o nome do Torne-se um Programador com o nome da minha empresa ali embaixo e um botão onde você vai clicar e ele vai mandar lá para o site do Torne-se um Programador, tá legal? Legal, gente. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Clicar com direito, vou aqui em adicionar, opa, apertei aqui no botão errado, deixa eu fechar aqui. De novo, clicar com direito, ir aqui em adicionar, agora eu vou aqui em novo item, ok? New item.
Feito isso, vai aparecer aqui para mim a barrinha de search e eu vou digitar aqui user control. Somente user aqui, ó, ele já vai aparecer, ó, user control. Cliquei no user control. Gente, isso é bem importante. Antes de dar um OK ou antes de dar 2 cliques no user control, coloque o nome que vocês querem, tá? Porque se vocês renomearem ele depois, ele não vai ter o comportamento esperado, tá? Você vai ter que fechar o Visual Studio, abrir de novo, ele dá alguns erros com relação a isso. Então, gente, por favor, antes de dar um OK, coloque o nome do seu user control da maneira que você precisa, tá legal? Eu vou colocar aqui, ó, como dados da empresa, ok? Então vai ficar esse user control com esse nome aqui. Adicionei. Eu vou ter aqui, ó, um pedaço de código bem pequenininho que está aqui, onde eu posso determinar o tamanho que eu quero, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou arrastar aqui para dentro desse meu user control um label, tá? Então vou abrir aqui todos os componentes que eu quero e eu vou pegar um label e nesse label eu vou colocar o nome da minha empresa, tá? Então, pegar o label aqui. Cadê o label? Deixa eu ver aqui, label. Arrastei o label para cá, vou colocar o nome da minha empresa aqui, propriedades, Docs, Business e Technology, ok? Então tá aí o nome da empresa e agora eu vou fazer o seguinte, vou aumentar o tamanho da fonte, né? Então vou deixar aqui o tamanho de 16 para ficar bem grande aqui, beleza? Então tá aí. E aí eu vou colocar aqui, gente, ó, mais uma coisa também aqui, ó. Powered by Docs Business Technology, né? Para ficar um negócio melhor, né? Então, tipo, dizendo que os direitos são reservados dessa empresa. Então, Powered by Docs Business Technology. Deixa eu ver aqui como é que se escreve Powered, porque eu devo ter escrito errado, né? Powered by. Deixa ele fazer uma pesquisinha aqui no Google para ele me corrigir, né? O Google é bom para isso também. Então tá aí, ó, Powered by. Tá aí bonitinho. É justamente isso que eu queria. Então voltando lá no meu código, digitei certo aqui, né? Powered by. Beleza. Funcionando bonitinho. Então tá aí o nome da empresa. Aqui embaixo, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar também um botão, tá? E esse botão vai mandar para o site da minha empresa, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, pegar um botão, A, B, cadê o B? Tá aqui para cima. Um botão, tá aqui. E aí eu coloco aqui, ó, visitar site. Clico com direito, vou em propriedades para arrumar esse botão e coloco aqui visitar site, ok? E aí aqui dentro desse botão, vou até colocar o nome dele diferente, então btn visitar. E aí aqui dentro, gente, eu vou chamar a ação do meu computador, tá? Como eu estou numa aplicação Windows, isso não é um link da internet, aqui eu tenho que chamar uma aplicação. Como que eu chamo uma aplicação utilizando o Windows, tá? Eu tenho que chamar um processo e esse processo eu falo o nome do browser que eu quero que abra e mando ele abrir para mim funcionando, tá? Então eu posso falar que eu quero que ele abra no IE, posso falar que eu quero que ele abra em algum outro browser. Eu vou falar para ele abrir no meu Chrome, tá? Então o que eu vou fazer? Ó? System. Ponto. Deixa eu lembrar aqui que eu não lembro de cabeça o nome, eu deixei isso aqui em algum lugar. Deixa eu lembrar aqui, eu acho que está no doação. Deixa eu lembrar se está aqui no CS do doação. Ah, não está aqui. Está no form, que eu coloquei aqui para eu lembrar depois. Aqui no form 1, nesse botão aqui, eu coloquei o que eu queria. Tá. Então, voltando aqui, o código é basicamente esse aqui. System.diagnostic.process.start. Eu quero que ele start o Chrome e eu vou mandar para o tornesumprogrammador.com.br. Tá? Eu posso mandar também para o site direto da minha empresa, né, de docs.com.br, ok? Feito isso, gente, eu tenho então aqui, ó, um snippet de código, né, um pedacinho de código que eu posso colocar aonde eu quiser, ou seja, em que lugar for necessário, em que formulário eu quiser que ele mostre para mim esse pedaço de código, ok? Beleza, então estou compilando meu código aqui, deixa ele terminar de compilar para ver se deu algum erro. Deu tudo certinho, compilei belezinha. Agora eu quero fazer o seguinte, adicionar esse dados da empresa, que é meu user control, em algum formulário aqui, tá? Eu vou colocar nesse formulário 1 aqui mesmo, tá? Então nesse formulário 1
eu vou colocar aqui esse trecho de código aqui embaixo, tá? Quando eu crio um user control, gente, o que que acontece? Lá no meu toolbox, aqui em cima, aqui, ó, no Windows Forms Application Components, ele mostra para mim o user control que eu acabei de criar, ok? Então, esse user control eu posso simplesmente clicar e arrastar e soltar aqui na página, ok? Quando eu faço isso, gente, olha lá, ó, eu consegui mesclar aquele pedaço de código nessa página aqui, ok? Então, olha só, deixei ele nessa página e eu também vou deixar em outra página aqui também, ó. Vou deixar nesse formulário de doação também. Então, vou simplesmente pegar esse meu user control, vou arrastar aqui para o formulário de doação também e deixar ele aqui para que a pessoa também consiga enxergar esse mesmo código nos dois lugares, ok? Feito isso, gente, agora eu só vou compilar o meu código. E aí depois que eu compilar, eu vou executar para a gente ver como é que isso daqui vai ficar, tá? Vou dar um play aqui. Ele vai iniciar o meu programa. Feito o meu programa, iniciado, agora eu quero abrir aquele formulário. Então eu vou abrir aqui o formulário 1. Ele está aqui, ó, Powered by GDocs Business Technology, ok? Se eu clicar aqui no Visit Site, ele vai abrir para mim o browser, ok? O meu Chrome, mandando lá para o site gdocsbusiness.com.br, né? O gdocs.com.br, que é o site da minha empresa, ok? Perfeito. Então, ó, se você quer fazer algum orçamento de algum serviço para vocês, ou se vocês querem desenvolver algum projeto, tá aí o site da minha empresa também, vocês podem desenvolver o projeto por aqui, tem alguns dos meus clientes aqui também, tem o tipo, algumas expertises que eu tenho, que vocês podem entrar em contato comigo, tá legal? Mas enfim, deixando o Jabá de lado, aqui tá bonitinho, então quando eu clico aqui, ele abre lá uma aba lá no meu Chrome, ok? Então ele executa um dado no meu Chrome, mandando então os dados da minha empresa, ok? Ah, professor, se eu quisesse mudar isso daí lá para o Torne-se um Programador, o link, era só mudar aqui, que já ia mudar em todo lugar, tá? Olha só que interessante, eu vou abrir aqui também o formulário de doação, tá? Então, ó, quando eu abro esse formulário, eu tenho aqui no menu, Info, Doação. Abri aqui o doação, olha lá, tá o Powered by GDocs Business Technology. Cliquei aqui também, ele abre o browser mandando para o site, ok? Ah, legal, agora eu quero fazer uma alteração que sirva para todo mundo, né? Em todos os lugares que está aqui, ó, todos os formulários, tanto esse formulário quanto esse formulário de doação, tem que funcionar para o mesmo lugar. Então eu altero somente no User Control, ok? Então vou fechar aqui, vou pegar o meu User Control, dados da empresa, e vou mudar aqui para torne-se um programador, ok? Então, torne-se um programador.com.br, mudei o link em um lugar somente, ok? Lembra lá no quadro que eu falei para vocês que eu tinha que alterar um monte de lugar, aqui eu alterei somente em User Control, e aí, quando eu abrir o meu form, e dentro do meu form, quando eu abrir o doação, e clicar no link, ó, tanto aqui, abrir o torne-se um programador, quanto quando eu for aqui para o meu outro formulário e clicar aqui, ó, em Visit Site, também abre o Torne-se um Programador. Ou seja, fiz um negócio tão genérico o suficiente que ele tem o mesmo código e que vai funcionar independente de onde eu clicar, ok? Então é para isso que serve, gente, é basicamente para que a gente possa colocar coisas que são comuns, pedaços de telas, tá? Não pedaços de funções. Pedaços de funções vocês vão fazer lá nos seus modelos, ok? Utilizando orientação a objeto encapsulada. Então, funções e funcionalidades você coloca lá no seu modelo. Agora, visualizações, ou seja, dados dessa forma, pedaços de código de tela, aí vocês utilizam a partial, né? Ou utilizam ali um user control, né? Na realidade, quando você estiver fazendo, então, em uma aplicação Windows seria um User Control. Também na aplicação Windows Form ele também coloca como User Control, tá? Mas quando você tiver em MVC, você vai ver que o nome muda para Partial, perfeito? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Se vocês um dia criarem um User Control e também for renomear ele depois, vocês vão ver que vai dar algum problema na hora de vocês clicar aqui no seu toolbox, ó, e tentar arrastar esse dado. Se isso acontecer com vocês, gente, e vocês não conseguirem arrastar o dado do seu User Control, eu peço, por favor, que vocês apaguem, tá? Apaguem o User Control que vocês criaram, criem ele de novo com o nome certo, tá? Que aí o Visual Studio ele vai conseguir entender e fazer esse negócio do jeito correto, tá? Então, façam um negócio bonitinho para evitar que ele dê problema, tá? Ah, mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês que tem relação com orientação a objetos. Já ia esquecendo aqui, ó.
Quando você faz um user control, você tem possibilidades de passar parâmetros do seu sistema para o seu user control, tá? Como que você faz isso? Se você notar, o seu user control aqui, gente, também é uma classe. Ele tem um namespace e tem uma classe aqui, ó, tá? E ela é uma classe do tipo partial. Eu expliquei para vocês o que é partial lá na orientação a objetos, né? Então você tem uma classe aqui, ó, com um nome, tá vendo? Dados da empresa. Ou seja, esse é o nome da minha classe e esse é o construtor. Se eu quiser que ele faça alguma coisa no meu construtor, é aqui que eu vou fazer, gente. Quando eu quero ver qual é os pontos que ficou, como que ficou ali os meus dados, eu posso clicar com esse initializer aqui, ó, e em Go to Definition. Ele vai abrir pra gente o designer do meu user control. Aqui está as posições XY de todos os meus botões que estão lá, ok? Então eu posso mudar as coisas por aqui na linha de comando se eu quiser, tá? Porém, se eu não quiser, eu posso simplesmente arrastar aqui que ele já muda lá no designer desse user control, né? Uma outra coisa que eu estava querendo mostrar para vocês também é o quê? Eu posso também, no load do meu user control, chamar alguma ação. Então toda vez que eu colocar o meu user control em algum lugar, dei 2 cliques nele, no evento load, eu posso chamar alguma ação, tá? Isso aqui eu tenho como fazer nesse evento load. E uma outra coisa é criar uma propriedade pública para ele. Então eu vou criar uma propriedade pública aqui, ó, que é o tipo de dado que eu vou passar lá naquele meu link quando eu clicar, tá? Então olha só que interessante, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pesquisar lá no site do Torne-se um Programador uma aula, tá? Então o que eu posso fazer? Posso colocar uma propriedade chamado busca. Então public string busca, ok? Eu vou colocar aqui com B maiúsculo, porque isso vai ser uma propriedade pública, ok? E aí feito isso, gente, olha só que interessante. Eu posso colocar aqui, ó, um ponto de interrogação aqui no final, ok? E colocar lá a busca igual eu faço um Torne-se um Programador. Vamos ver aqui como é que eu faço aqui, ó. Cliquei aqui em busca e vou colocar, por exemplo, aula de orientação a objetos, ok? E aí eu fiz uma busca de orientação a objetos. Ele mostra aqui, ó, busca que igual alguma coisa, tá? Então eu vou pegar esse parâmetro aqui e vou colocar lá no meu user control. Olha só que interessante isso aqui, gente. Aqui eu vou colocar então barra busca que igual e vou concatenar com a minha propriedade busca. Concatenando com a minha propriedade busca, eu fiz o que aqui, gente? Eu possibilitei para que quando a pessoa clicar nesse link, ele mande para algum dado que eu criei uma propriedade, tá? Beleza, feito isso, gente, quando eu crio uma instância, ou seja, quando eu arrasto da minha toolbox para cá, ele cria uma instância no Designer CS desse formulário com a possibilidade de eu preencher a propriedade pública desse objeto, tá? Então se eu der 2 cliques aqui, ó, no load desse objeto, o que eu posso fazer? Eu posso falar que no load dele, eu posso colocar uma ação lá naquele user control. Então, olha só, eu vou colocar o nome aqui, ó, dados. Ele vai mostrar para mim duas coisas, a minha classe e a minha instância, ok? Quando eu arrasto o objeto lá para o meu formulário, ele deixa para mim a instância, e é a instância que eu quero usar. Então, na minha instância, ponto, busca, eu tenho a propriedade pública que eu queria lá. Então, no load desse meu formulário de doação, na instância de busca, eu quero passar o parâmetro chamado orientação a objetos, ok? Objetos. Beleza? Agora, nesse formulário de doação, agora no formulário Form 1, o que eu quero fazer? Vou vir aqui no dados do Form 1, vou dar 2 cliques aqui no load dele. No load dele, lá na minha instância do dados da empresa, eu vou colocar aqui na minha propriedade pública o valor que eu quero buscar aqui sobre, por exemplo, jQuery, ok? Agora eu vou dar um play aqui e vamos testar para ver como é que ficou. No formulário 1, gente, quando eu clicar aqui, ó, ele vai ter que mandar para a gente procurando então sobre jQuery, ok? Então tá aí, fez uma busca sobre jQuery, tá legal? Agora no outro formulário, que é o formulário de doação, vou clicar aqui no doação. Quando eu clico aqui no botão Visit Site, ele manda lá buscando sobre orientação a objetos, ok? Ou seja, eu fiz uma alteração agora utilizando propriedades, onde com um formulário eu consigo passar um parâmetro, onde com outro formulário eu consigo passar um outro parâmetro, tá legal? Então é para isso
que você é assim que você tem que pensar quando você está utilizando o user control, que ele é um objeto onde você tem como criar propriedades para vocês poderem passar parâmetros diferenciando, ou seja, aquele componente que você colocou numa chamada ou em outra chamada, tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, se você gostou, dê lá o like, tá? Para que isso se dissemine, né? Para que isso outras pessoas possam assistir também. E, gente, faça como nós, não retenha o conhecimento só para vocês. Compartilhe essa aula para que outras pessoas possam aprender também, tá legal? É isso então, pessoal, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Muito bom, gente, para quem gostou dessa aula, dê o like, tá? Não deixe de compartilhar, gente. Compartilhamento que vocês fazem é bem importante, porque vocês também vão ajudar outras pessoas a ganhar esse conhecimento, arrumar o seu tão sonhado emprego e conseguir trazer renda para a família, tá legal? Então é isso daí, até mais e até o próximo vídeo.